Quando vieram à esquina dos blocos de concreto, onde ficavam as salas de aula, Aliane freou subitamente. Finge indiferença, avisou. Indiferença, repetiu Lucy. Todos os outros alunos pareciam estar amontoados em volta das árvores estranguladas por trepadeiras do lado de fora da Augustine. Ninguém parecia exatamente feliz por estar do lado de fora, mas nenhum deles parecia disposto a entrar também. Dover não tinha regras muito rígidas em relação a roupas, então Lucy não estava acostumada à uniformidade, que algo poderia dar ao grupo de alunos. Ainda assim, apesar de todos estarem usando jeans preto, blusa preta de gola alta e moletom preto amarrado em volta dos ombros ou da cintura, havia diferenças significativas na maneira com que todos usavam essas peças. Algumas garotas tatuadas estavam paradas de braços cruzados, pulseiras até os cotovelos, em círculos. As bandanas pretas em suas cabeças faziam Lucy lembrar de um filme que tinha visto sobre uma gangue de motociclistas. Ela lugara porque pensou, o que pode ser mais maneiro do que uma gangue de motociclistas só de garotas? Agora o olhar de Lucy encontrou essas garotas através do gramado. Olhar de esguelha, naquelas pálpebras excessivamente delineadas de preto, fez Lucy desviar os olhos. Um garoto e uma garota que estavam de mãos dadas tinham bordado patês no formato de caveiras e ossos nas costas de seus moletões pretos. A cada poucos segundos, um dos dois puxava o outro para um beijo na testa, na orelha, no olho. Quando se abraçaram, Lucy viu que ambos usavam a pulseira de rastreamento. Eles pareciam meio grosseiros, mas era óbvio que estavam muito apaixonados. Toda vez que via seus pênis de língua rebrilhando, Lucy sentia um aperto solitário dentro do peito. Atrás dos namorados, um grupo de meninos loiros estava encostado no muro. Todos usavam suéteres, apesar do calor. Todos usavam camisas brancas de botão por baixo, com o colarinho levantado. Suas calças pretas alcançavam o topo de seus sapatos perfeitamente polidos. De todos os estudantes ali, esses garotos eram o que mais lembravam Lucy dos garotos da Dover. Mas, olhando com mais atenção, rapidamente eles se viam diferente dos garotos que ela conhecera. Garotos como Trevor. Mesmo parados com seu grupo, esses garotos irradiavam um tipo específico de dureza. Estava bem ali, dentro de seus olhos. Era difícil de explicar, mas subitamente Lucy se deu conta de que, assim como ela, todo mundo na escola tinha um passado. Todos provavelmente escondiam coisas que não queriam dividir, mas ela não conseguia concluir se isso a fazia se sentir mais ou menos solitária. Ariane notou Lucy observando o restante dos alunos. Todos fazemos o possível para passar os dias aqui, disse ela dando de ombros. Mas caso não tenha notado os abutres voando baixo, esse lugar basicamente tem cheiro de morte. Ela se sentou num banco sobre o salgueiro chorão e indicou com um tapinha o lugar ao seu lado para ela se sentar. A garota limpou uma pilha de folhas caídas e molhadas, mas, logo antes de sentar, notou outra violação da regra de vestuário. Uma violação de regras de vestuário muito atraente. Eles usavam um cachecol vermelho, muito vermelho, em volta do pescoço. O clima não estava nem um pouco frio, mas o garoto usava uma jaqueta de motoqueiro de couro preto por cima do suéter preto também. Talvez por ser o único ponto de cor no grupo, Lucy não conseguia tirar os olhos dele. Na verdade, tudo mais em volta empalideceu de tal forma que por um longo tempo Lucy se esqueceu de onde estava. Ela analisou seu cabelo bronzeado dourado, as maçãs do rosto alto, os óculos escuros que cobriam os olhos, o formato delicado de seus lábios. Em todos os filmes que Lucy já vira, em todos os livros que lera, o interesse amoroso era sempre incrivelmente bonito, exceto por algum pequeno defeito, um dente lascado, um redemoinho charmoso, um sinal de nascença sobre a bochecha esquerda. Ela sabia por que isso aconteceria. Se o horário fosse perfeito demais, talvez se tornasse inacessível. Mas, acessível ou não, Lucy sempre tivera uma queda pelos sublimes e estonteantes. Como esse cara. Ele estava encostado no prédio com os braços cruzados de leve sobre o peito. E, por uma fração de segundo, Lucy se viu aconchegada naqueles braços. Balançou a cabeça para afastar a imagem, mas a visão continuava tão clara que quase fez com que ela disparasse em direção a ele. Não, isso era loucura, certo? Mesmo numa escola cheia de malucos, Lucy tinha certeza absoluta de que esse instinto era loucura. Ela nem conhecia o cara.
Ele estava falando com um garoto mais baixo, que tinha dreadlocks e dentes saltados. Os dois riam muito e com vontade, de um jeito que deixou Lucy estranhamente invejosa. Ela tentou se concentrar e lembrar há quanto tempo não ria de verdade, como eles. Aquele é Daniel Grigori, explicou Ariane, se inclinando e lendo seus pensamentos. Posso ver que chamou a atenção de alguém. Não me diga, concordou Lucy, envergonhada ao perceber como deveria estar parecendo para Ariane. Bem, se você gosta desse tipo de cara. E o que há ali para não se gostar? Perguntou Lucy, incapaz de impedir que aquelas palavras saltassem de sua boca. O amigo dele se chama Roland, disse Ariane, indicando com a cabeça o menino de dreads. Ele é legal. O tipo de cara que consegue as coisas, sabe? Na verdade não, pensou Lucy, mordendo o lábio. Que tipo de coisas? Ariane deu de ombros, usando o canivete roubado para cortar um fio solto de um rasgo em seu giz preto. Coisa, só isso, do tipo peça e ia te conseguir. E Daniel? Lucy perguntou. Qual é a história dele? Ah, ela não desiste mesmo. Ariane riu, então limpou a garganta. Ninguém sabe de verdade, disse. Ele não abre mão dessa ideia de ser o homem misterioso. Pode ser apenas o típico babaca de reformatório. Babacas não são novidades para mim, disse Lucy, embora, no segundo que falou essas palavras, tenha desejado o poder de voltar atrás. Depois do que acontecera com Trevor, o que quer que tenha acontecido? Ela era a última pessoa que deveria julgar os outros. Mas, mais do que isso, nas raras vezes em que se referia, mesmo que minimamente àquela noite, o estranho toldo preto de sombras descia sobre ela. É quase como se estivesse de volta no lago. Lucy olhou mais uma vez para Daniel. Ele tirou os óculos e os guardou dentro da jaqueta. Então se virou para olhar na direção dela. Seus olhares se encontraram, e Lucy viu quando os olhos dele se arregalaram e depois rapidamente se estreitaram com o que parecia ser surpresa. Mas não, era mais do que isso. Quando os olhos de Daniel encontraram os seus, Lucy prendeu a respiração. Ela o reconhecia de algum lugar. Mas com certeza se lembraria de conhecer alguém como ele. Teria se lembrado de se sentir completamente abalada como se sentia agora. Ela percebeu que ainda estava encarando quando Daniel sorriu. Uma onda de calor se espalhou pelo seu corpo e ela precisou se segurar no banco para não cambalear. Ela sentiu seus lábios se curvando para sorrir de volta para ele, mas então Daniel ergueu uma das mãos e levantou o dedo médio para ela. Lucy Von Sussel baixou os olhos. O quê? Ariane perguntou, alheio o que tinha de acontecer. Não importa, não temos tempo. Sinto que o sinal vai tocar. Como se esperado essa deixa, o sinal tocou imediatamente, e depois todos os estudantes caminharam devagar em direção à entrada do prédio, esbarrando uns nos outros. Ariane estava puxando a mão de Lucy e tagarelando sobre quando e onde encontrá-la em seguida. Mas Lucy ainda estava surpresa por um estranho completamente ter mostrado o dedo a ela. Seu delírio momentâneo em relação a Daniel tinha desaparecido, e agora a única coisa que queria saber era: qual é o problema desse cara? Segundo antes de entrar em sua primeira aula, ela ousou olhar para trás. O rosto de Daniel estava inexpressivo, mas não havia dúvidas. Ele estava observando partir.